Os anjos levaram Lázaro para o céu. Tudo bom, amigos? Hoje essa mensagem. Vamos falar sobre salvação. E você acha, o que você acha? Quando a pessoa morre, os anjos vêm buscar a pessoa para levar para o céu? Tem alguns filmes, né, quando a pessoa morre, que os anjos bons, que a pessoa é de Deus, recebeu Jesus, os anjos de Deus vêm levar a pessoa. E quando a pessoa é má, os demônios vêm levar as pessoas para o inferno, né? Então vamos dar uma lida numa história que Jesus contou sobre Lázaro e o rico. Ali tem um detalhe bem importante. Vamos dar uma olhada ali, tá? Nós estamos vivendo um tempo onde que Deus quer salvar, quer transformar, quer restaurar a igreja, avivar. E nós precisamos buscar o Senhor. Então essa passagem ela fala algo muito importante. Lucas 16:19. Ora, havia um homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente, né? E ao seu portão fora um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Veio a morrer o mendigo, né? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Até aqui um pouquinho. Então aqui nós vemos um homem rico, que vestia muito bem, esplendidamente, se alegrava com a sua riqueza, né? E no portão mendigo, né? Deitado ali, talvez que desejava comer a migalha do que caía na mesa do rico, né, e tal. E até os cães vinham lamber as feridas. Então morreu depois, o rico morreu e o Lázaro morreu. A Bíblia fala que Lázaro foi levado pelos anjos. Então aqui, ó, isso aqui o pessoal fala que não é uma parábola, é uma história verdadeira, né? Os historiadores contam que é uma história verdadeira que aconteceu. Então dá para entender que ele foi levado pelos anjos, né, ao seio de Abraão. Ao seio de Abraão, ali fala de um lugar aqueles que morreram na fé, que estão num lugar preparado até quando Jesus chamar os mortos, né? Daí o Espírito une com a alma ali e vão se encontrar com Jesus no arrebatamento. E ali fala que os mortos que morreram vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos vamos ser arrebatados. Está lá em Tessalonicenses 4, na presença do Senhor. Então vai haver encontro. Quem morreu em Cristo, morreu na fé, e aqueles... Mas por enquanto, eles estavam num lugar, né? Quem foi salvo, ali foi levado pelos anjos. Aqui é uma boa dica, foi levado pelos anjos, e foi os anjos bons, foi os anjos de Deus, né, que levaram ele. E morreu também o rico e foi sepultado. Ó, o rico foi sepultado. Os dois foi sepultado, na verdade, mas aqui conta que Lázaro foi para o seio de Abraão. Morreu no lugar de descanso. É tipo o céu ali. Então é um lugar de descanso e é um paraíso também. Morreu também o rico e foi sepultado, né? Lá no inferno, ele foi sepultado e quando já fala que ele já estava no inferno. Esse inferno, a Bíblia fala que o inferno, ele vai no final, ele vai ser lançado dentro do lago de fogo. E aí é a morte e o falso profeta, o anticristo ali. Aí não vai existir mais inferno nem morte. Mas o inferno é tipo uma antessala de preparação para aqueles que vão ir para o lago de fogo. Lá em Apocalipse fala sobre isso no finalzinho lá. Depois do capítulo 20 ele vai falar sobre isso. Que não vai ter mais inferno. Mas por enquanto o inferno é para aquelas pessoas que morrem sem Jesus. Então já vai entrar no lugar de tormentos, ó, ergueu os olhos estando em tormentos. Agora aqui não fala se o rico foi levado pelos anjos para o inferno. E se foi levado pelos anjos, sei lá se foi os anjos de Deus ou se foi os demônios, né? Não sei. Mas ele estava no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só, né? Aí ele falou algo aqui importante, ó. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Agora algo importante sobre a salvação, dá uma olhada. Pai Abraão, ele olhou para cima, então quer dizer, o inferno é mais embaixo. Olhou para cima e viu Lázaro, feliz da vida. Ele tinha sofrido, né?
Não é que Lázaro foi para o céu porque sofreu e merecia. Não, ele foi para o céu porque ele cria em Deus. Mesmo sofrendo, ele cria em Deus. Agora o rico, com todo o seu dinheiro, com todas as suas coisas, ele não cria em Deus, ele confiava só na riqueza. Ele amava mais a riqueza, porque se ele cresce em Deus, ele poderia ser rico e ir para o céu. Não quer dizer que o rico não vai para o céu. O problema é que as pessoas, às vezes, que têm dinheiro, confiam mais na instabilidade da riqueza e colocam a riqueza como um bem mais importante. Igual aquele jovem rico, né? Jesus falou, vai e vende tudo aos pobres. Ele ficou triste, saiu e deixou Jesus, em vez de tentar conversar, de tentar falar, me dá ajuda. Né? Ele era muito apegado aos bens e falou, não, eu não quero Jesus. Se é para largar meus bens, eu não quero. Então ele preferiu os bens do que Jesus. E esse rico aqui, ele vivia esplendidamente, né? Achava que tudo é riqueza, né? E tem até uma passagem em Lucas 12 que fala um homem que tinha construído uns celeiros e colhido bastante, e ele falou, agora você tem muito, come, bebe, dorme, regala-te, porque você tem para muitos anos. Aí Deus fala, louco, essa noite pedirão tua alma que você tem preparado para quem será. Lucas 11, 12 fala sobre isso, que aquele homem, ele tinha preparado tantas coisas, né? E a Bíblia fala que a pessoa tem que ser rica para com Deus, não rica só no mundo. Agora, quando o cara tem Deus, ele é rico em tudo, né? Amém? Então, assim, daí esse rico falou assim, pai Abraão, olha, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele estava em tormentos lá no inferno. E Lázaro, tranquilo e salvo, abençoado, feliz da vida, no seio de Abraão. Aqueles que morreram da fé. Abraão fala aqueles que morreram, os filhos da fé. No lugar de descanso, guardado. Fala para ele molhar com água a ponta dos meus dedos, para que refresque a língua, pelo menos, né? Aí disse Abraão, ó, lembra-te que na vida recebeste teus bens e Lázaro os males. Agora, porém, ele está aqui consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós há um grande abismo, de sorte que os cristãos quiserem passar para cá não pode, e os que querem daqui passar para lá não pode também. Então não tem como ir do céu para o inferno, do inferno para o céu. Ele queria só refrescar, porque o tormento era grande no inferno. Aí depois ele falou, ó, não tem jeito, Abraão falou, não tem jeito de ir daqui para lá ou de lá para cá. Então quer dizer, é um lugar sem alívio. Aí ele disse aqui no 27, ó, disse então, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa do meu pai, porque lá tem 5 irmãos, para que dê testemunho a fim de que não venham para este lugar de tormento. Aí ele falou, estou atormentado aqui, fala para meus irmãos lá, manda alguém lá para falar para meus irmãos para eles se converter, para não vir para esse lugar. Aí disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Respondeu eles, não, meu pai, o rico falou assim, que estava no inferno, não, meu pai, mas se alguém for dentre os mortos, for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Olha só, aqui diz algumas coisas importantes. Abraão falou, dos mortos ninguém vai passar para lá, porque mesmo assim, mesmo que ressuscitasse, quer dizer, ainda que ressuscitasse, quer dizer que não ressuscita os mortos para ter comunhão com os vivos. Mas ainda que fosse, eles não acreditariam, porque Deus lhe mandou o quê? Moisés e os profetas era a Bíblia da época, eles só tinham Moisés, né, o Pentateuco ali, e mais os profetas e os salmos ali. Então essa é a parte da Bíblia. Então nós hoje temos a Bíblia completa, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o que nós temos para dar referência a Deus é a palavra de Deus. E as pessoas, mesmo que o morto ressuscite e for lá falar para as pessoas, se converte aí. Eles não acreditariam, porque o homem mesmo vendo sinais e prodígios, vendo que está tudo acontecendo, não se volta para Deus. A única coisa que pode transformar o coração é a palavra de Deus, mediante ao Espírito Santo, que pode abrir os olhos das pessoas. Então nós devemos orar para que Deus abra os olhos, pregar a palavra, levar a palavra, porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra. E os mortos não vêm para se comunicar. Então assim, aqui fala várias coisas, né? Esse inferno de tormentos, o seio de Abraão para quem morre com Cristo, né? Que recebeu Jesus, recebeu a salvação, né? A Bíblia fala, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Romanos 10, 9, se com tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é com a boca que se confessa para
a salvação, e com o coração se crê para a justiça. É preciso fazer algo para ser salvo, é preciso receber Jesus, receber essa graça, receber a salvação, confessar Ele publicamente diante das pessoas. A Bíblia fala que quem crer e for batizado será salvo. Ser batizado para o perdão dos pecados, se arrepender dos pecados, caminhar com Deus, praticar a palavra. É assim que a palavra nos orienta a viver em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, na comunidade da igreja dos santos, praticando a verdade. E a graça de Deus te dá essa salvação, porque o próprio Deus, Ele opera o querer e o realizar, Ele te conduz ao arrependimento, Ele te convence, Ele vai te guardar salvo, Ele vai te orientar, ajudar, à medida que você coopera com essa graça, praticando a palavra, você vai ver que Ele vai te levar em níveis maiores. Mas não adianta ficar esperando, ou confiando só na riqueza, ou só na sabedoria, ou só nas suas boas obras. A Bíblia fala que as boas obras não salvam, que salva é o sangue de Jesus, para você fazer boas obras a partir daí. Não é que as obras não são importantes, elas demonstram sua fé, né? Ela é a prova da sua salvação. Mas é o sangue de Jesus, não adianta ser bonzinho sem Jesus. É necessário receber Jesus, receber a salvação. Tá? Essa mensagem é só para a gente poder entender que um dia nós vamos estar diante de Deus, né? E nós vamos ter um lugar de alívio e alegria eterna. Mas nós precisamos nos livrar, a Bíblia fala do inferno que está embaixo. Né, e nós nos livramos pela graça, pela salvação. Pede a Ele que Ele te dá o dom. Receba Jesus. A Bíblia fala que Jesus veio ao mundo. Vinde a mim que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, acharei descanso para as vossas almas. Tem um descanso, tem uma salvação, tem uma bênção para você, para a sua família. Então, se é para salvar a sua família, salve agora, pregue agora, leve eles agora, enquanto você está vivo. Seus amigos, pregue o evangelho hoje, porque lá no céu não precisa pregar o evangelho, lá no céu não tem como pregar o evangelho mais, nem para quem está aqui, ou lá no céu não precisa. Lá não precisa de fé. Nós precisamos evangelizar e levar salvação para as pessoas hoje. Deus abençoe, compartilhe e ajude pessoas em nome de Jesus.